Alô. Quero agradecer a Aline pelo hino que ela apresentou à igreja, especialmente porque nas palavras desse hino, nós podemos compreender que o nosso sonho há de se tornar realidade. E isso é um evento que está muito próximo de nós. É bem provável que esta geração, por aquilo que nos ensina a palavra do Senhor através dos livros proféticos, é bem provável que esta geração há de encontrar o cumprimento escatológico de todas as promessas de Cristo, de todas aquelas promessas que foram antecipadas ao povo de Deus ao longo dos séculos. Eu quero saudar você que veio, cumprimentar você também que nos assiste pela internet, dizendo a você que é um grande privilégio podermos compartilhar juntos, estudarmos juntos a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos retomando aqui os estudos proféticos do livro do Apocalipse. Se você não tem vindo, e se essa é a sua primeira vez, deixa eu fazer assim uma breve recapitulação de 2 minutos. Nós estamos estudando desde setembro do ano passado, no primeiro domingo de setembro, estamos estudando todo o livro do Apocalipse. E todas as palestras anteriores, elas estão na internet. Então, se em algum momento você tiver curiosidade de acompanhar a história passada, aquilo que nós já estudamos aqui, basta você entrar no site da igreja, www.iasdeudcentral.com.br, e do lado direito lá tem vídeos, e você busca lá os vídeos desde 2 de setembro, todas as programações da igreja estão registradas ali. Talvez seja necessário que você faça isso em algum momento, para você entender todo o conjunto da revelação do Senhor através desse livro final da Bíblia, que é um epílogo, é uma síntese da história. No livro do Apocalipse, já no ocaso do início da igreja cristã, no último século, no último momento, bem próximo do ano 100, apenas João permanecia de pé. Todos os demais que... Não, está ok. Acho que voltou. Todos os demais apóstolos, todas as demais pessoas que haviam convivido com Jesus face a face, estavam agora dormindo o sono da morte. Apenas João restava. Então, na ilha de Pátimos, Deus apresenta para ele, através de uma grande tela colorida, imagino que a primeira televisão da história, Deus apresenta, descortina diante dele, o que seria o futuro. E ele diz que essa mensagem era uma mensagem especial para os filhos do Senhor. Você pode encontrar isso nos primeiros 3 versos do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, que Deus deu através do seu anjo a João, para anunciar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. É verdade que essa revelação foi dada há aproximadamente 1900 anos. Mas ao longo da história nós temos acompanhado esse cumprimento profético. Então, nem todas as visões do Apocalipse foram compreendidas originalmente. Mas o Apocalipse é esse conjunto de 8 visões. A visão das igrejas, a visão dos selos, a visão das trombetas. Nós já vimos tudo isso. E então a visão do grande conflito. E depois a visão das pragas, a visão da queda de Babilônia, a visão do milênio e a visão da Nova Jerusalém. Ou seja, em 8 visões Deus nos dá um panorama de tudo aquilo que aconteceu na história do conflito. E afinal, ele nos mostra que as suas promessas às igrejas, que é a primeira visão, terão o seu cumprimento de fato quando nós chegarmos à Nova Jerusalém. Você tem visto também que as visões foram apresentadas em forma de quiasma ou espelho. Aquilo que nós percebemos na primeira visão tem cumprimento na 8ª, na 2ª com a 7ª, na 4ª com a 5ª e na 5ª, aliás, na 4ª com a 6ª, na 3ª com a 6ª
com a quinta e na quarta com a sexta. Então há ali uma troca. Mas os símbolos apresentados são praticamente os mesmos. Você percebe aqui a mãe verdadeira vestida de branco e lá a mãe falsa vestida de púrpura. Ou seja, são elementos que se contrapõem, nos mostrando como é que o grande conflito avançaria. E por tudo aquilo que nós já estudamos, nós percebemos que estamos vivendo ali naquela interrogação, aquele momento da história, o fim do tempo do fim. O tempo do fim, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 12, ele começaria depois do império do anticristo, o império papal, que se estende de 538 a 1798. Então, a partir dali, teria início o tempo do fim, de acordo com o cumprimento profético, de acordo com o ensino de Deus. E o tempo das igrejas se vai, estamos vivendo os dias de Laodiceia, os selos, as trombetas e o grande conflito. Estudamos nas últimas semanas a mulher, o filho e o dragão, a guerra do dragão contra Miguel, o dragão, a mulher e seus filhos. E hoje, eu espero que nós consigamos estudar a besta que subiu do mar e o momento em que a besta que sobe do mar ataca os fiéis filhos de Deus. Antes, portanto, de começarmos o estudo, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, que é o mesmo autor do livro do Apocalipse. Mas há aqui um verso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, no capítulo 14, nessa noite, no capítulo 14. João 14, no verso 29. O texto diz assim: eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Essa narrativa registrada por João no seu evangelho é uma frase de Jesus Cristo. Jesus estava com os discípulos na última ceia, era o último momento que ele tinha para apresentar diante deles suas últimas palavras antes da cruz. Na sexta-feira, ele seria crucificado. Então ele diz assim: olha, eu estou apresentando a vocês um grande anúncio, para que quando isso se tornar realidade palpável, concreta, quando vocês virem essas coisas, vocês devem acreditar. O anúncio de Cristo foi diverso e amplo. Se você acompanha, por exemplo, a história do Olivete, quando ele narra os sinais que antecipariam a sua vinda. Esses sinais são colocados ao longo da estrada como se fossem luzes de alerta, nos mostrando o tempo em que nós estamos vivendo. E nessa noite eu quero avançar, estudando com vocês acerca da besta que subiu do mar. Há características muito interessantes nesse animal. Veja só o que João viu na tela do céu. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. É natural que textos como esse, os cristãos, desde o momento em que o Apocalipse foi entregue à comunidade dos crentes por João, no final do primeiro século, que os cristãos tenham estudado e buscado a compreensão dessas imagens, dessas figuras de linguagem que estão postas aqui. Mas um princípio que nós temos aprendido aqui mesmo, é que todos os símbolos da Bíblia têm que ser interpretados pela própria Bíblia. Deus não nos deu a sua revelação para que ela fosse para nós algo desconhecido. Apocalipse significa revelação. Contudo, a revelação de Deus não é para todos, embora Deus quisesse que fosse. A revelação de Deus é apenas para aqueles que estão dispostos a permanecer fielmente ao lado dele, a cavar profundamente pela pedra de grande preço. Cristo disse isso aos discípulos.
Houve um momento da jornada de Cristo com eles, em que eles diziam: Senhor, por que é que o Senhor ensina as pessoas através de parábolas? E Cristo disse: a eles não é dado conhecer o reino de Deus, mas a vós sim. Por que motivo? Porque Deus queria impedi-los da salvação? Paulo diz que não. Paulo diz que a salvação foi dada a todos, todos fomos predestinados à vida eterna. A questão, portanto, está com aqueles que se decidem a buscar a pérola de grande preço. Aquele que bate, segundo Jesus, terá portas abertas. Aquele que busca, encontrará. E à medida que você vai estudando a palavra de Deus, você percebe que o texto bíblico vai respondendo às suas perguntas. Veja, por exemplo, uma besta sobe das águas. Vi subir do mar uma besta. Mas o que é mar? Apocalipse mesmo vai nos dizer o que é isso. Apocalipse 17:15 diz: falou-me ainda, as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. A besta, portanto, esse animal terrível, ele sobe do meio do povo, onde há uma grande população. É um poder constituído sobre os povos. Aqui está pequeno, mas se depois você quiser esses slides, eles estão à disposição. Isso aqui é uma busca. Quantas vezes a palavra besta aparece na Bíblia? 38 vezes no Novo Testamento. Mesmo porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, therion, de terrível, animal terrível, que é a palavra utilizada para besta no Novo Testamento, aparece 38 vezes. E no Apocalipse aparece 30 vezes essa palavra. É, portanto, um animal. Mas essa besta tinha características. Ela sobe do mar. Ela tem 7 cabeças, tem 10 chifres. E ela tem algumas características que vão permitir-nos identificá-la. A besta que vi, diz João, era semelhante ao leopardo. Os seus pés eram como de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Nós já tínhamos estudado alguma coisa semelhante a essa besta. 600 anos antes, entre 600 e 700 anos antes desse momento. Daniel, o profeta que estava em Babilônia, tinha tido visões de noite. E ele havia visto animais com características parecidas com essa besta. Veja só, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Mas nós já vimos que mar são multidões, povos, nações e línguas. Ou seja, esse é um momento em que o planeta Terra, os seus habitantes, estão em aflição, estão se movimentando de um lado para outro. E então 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, sobem do mar. Veja que características tinham esses animais. O primeiro era como o leão, ou seja, o que Daniel viu, João percebe, não como animais distintos, mas esses animais que Daniel vira, agora na visão de João, eles compõem-se em partes do mesmo animal. E depois há um urso, e depois um leopardo, e esse leopardo tinha 4 cabeças. E o outro animal era terrível e espantoso. Se você conta as 4 cabeças do leopardo, mais a cabeça do animal terrível e espantoso, mais a cabeça do urso e mais a cabeça do leão, nós teremos 7 cabeças. Ou seja, as coisas começavam a fazer sentido. E esse animal terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres, assim como aquela besta que João vira. Portanto, João está vendo, em outras palavras, um panorama da história. Isso foi o que João viu, o que Daniel viu. Um outro aspecto interessante que nós estudamos nas semanas passadas, é que o capítulo 12, antes do capítulo 13, ele nos fala de um dragão.
E nos diz exatamente o que era esse dragão. E interessante que o dragão tinha as mesmas características dessa besta. Veja, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. E nas cabeças, 7 diademas. O próprio texto do Apocalipse nos diz quem é esse dragão. Apocalipse 12:9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja que semelhança. Tanto o dragão quanto a besta têm 7 cabeças. Ambos têm 10 chifres. As diademas no dragão estão sobre as cabeças. Na besta, aliás, as diademas no dragão estão sobre as cabeças. E na besta sobre os chifres. A origem do dragão é o céu, ele foi expulso de lá. A besta surge do mar, do meio dos povos. Na aparência, o dragão é grande e vermelho, sinal de sangue. E a besta tem características do leopardo, do urso e do leão. O grande teólogo Mervyn Maxwell diz que muitos outros imperadores, além de Constantino, também concederam ou ofereceram o seu poder ao papado. Passo a passo, diz ele, o Império Romano, o dragão, efetivamente deu seu poder, trono e grande autoridade à Igreja Católica, a besta semelhante a leopardo. É importante aqui agora, antes de prosseguirmos, nós tentarmos entender como tem sido a história desse planeta. Desde sempre, desde o dilúvio, ou antes disso, o pensamento do inimigo de Deus, ele tentou impor o seu pensamento a esse mundo, a sua filosofia, sobre todos os seres que habitavam primeiro no cosmos, e depois sobre aqueles que habitavam nesse planeta. Para que todos se afastassem de Deus, imaginando que Deus era um tirano, um Deus que não ama. Essa era a acusação. Um Deus que nos impõe regras impossíveis. A lei não deveria ser tolerada, dizia ele. Contudo, a lei é a única opção para que seres inteligentes vivam em harmonia. Seres livres. E você sabe disso. É por isso que você estabelece regras na sua casa. Porque se não houver regras, limites para todos, um invadirá o espaço do outro. E isso vai produzir conflito, tristeza. Isso tem sido a história desse planeta. Quando nós avançamos, por exemplo, os dias do Egito, quando o povo de Deus esteve no Egito como escravo, eles tiveram a sua liberdade tolhida. Você se lembra que nas casas dos filhos de Deus, todas as vezes que nascia um homem, um menino, esse menino tinha que ser sacrificado. Qual era a justificativa? O poder daqueles que moram na terra de Gósen está aumentando, e os egípcios têm que temê-los. Por isso, um decreto de morte para os filhos de Deus. E apenas as meninas eram toleradas, porque elas podiam ajudar nas casas dos egípcios como escravas. Os poucos meninos que nasciam, se você estudar história, você vai perceber que a expectativa de vida dos israelitas que viveram durante o tempo egípcio era de algo entre 40 e 50 anos. Viviam nas sombras, nas cavernas, produzindo tijolos, arrancando barro. E se você estuda o Êxodo, os detalhes daquilo que eles sofreram, você percebe que há, na verdade, um poder humano, porque o diabo não pode agir diretamente nas nossas vidas. Ele não aparece diante de nós para produzir sofrimento e dor. Ele, na verdade, só tem uma alternativa. Ele só pode agir através de instrumentos humanos. Ou seja, quando o ladrão invade a sua casa, ali você tem a clara manifestação
de alguém que está ouvindo vozes. Certamente essa não é a voz de Deus. O nosso sofrimento, ele acontece a partir da ação de pessoas. Satanás tem tentado estabelecer o seu império nesse mundo desde sempre. Quando você percebe a história daqueles que saem da arca de Noé, o bisneto de Noé, a quarta geração, Nimrod, tenta estabelecer uma torre que atingisse o céu. Qual era o objetivo? O enfrentamento de Deus. O Senhor tem condição de nos destruir com água? Essa é a mensagem? Então nós vamos construir uma torre que atinja os céus. E quando a sua água vier, nós escaparemos dela. Isso é um desafio a Deus. É por essa razão que Deus fragmenta o poder do império de Nimrod, que era o império de Babilônia. Você se lembra que aquela era a Torre de Babel. Essa é a primeira fragmentação. Mas a partir daí, em toda a história, Satanás tem tentado, através dos poderes constituídos nesse mundo, impedir a liberdade e perseguir o povo de Deus. É por essa razão que nos dias de Daniel, Deus apresenta a ele aquela visão, mostrando para ele que haveria uma sucessão de impérios. O primeiro dos impérios era o Império Babilônico. Não é que outros não tivessem existido no passado, mas nos dias de Daniel, nos dias em que ele vai registrar a profecia, não faz sentido contar história. O que interessa é contar aquilo que está no futuro. É isso que Jesus nos disse aqui. Eu quero apresentar para vocês o panorama futuro, para que quando vocês virem essas coisas, vocês acreditem. Porque eu conheço todas as coisas. Então, nos dias do Império Babilônico, estavam lá os filhos de Deus sofrendo. Você se lembra da história de Daniel e dos seus amigos? Os amigos de Daniel diante da estátua, obrigados a adorar deuses pagãos. Deuses que não ouvem, que não falam, que não exercem poder, que não são absolutamente nada. Deidades criadas a partir da nossa mente, em sujeição à mente do inimigo de Deus. Então ali eles são condenados outra vez à morte. E depois, quando vem o Império Medo-Persa, há uma pequena liberdade, mas estão ali os filhos de Deus, recolhendo os seus impostos ao Império dos Medos e dos Persas. Quando chegamos ao tempo de Alexandre o Grande, estão lá os judeus escravizados, tendo que pagar os seus altos tributos. E depois do Império Grego vem o Império Romano. E é nos dias do Império Romano que Cristo é crucificado. É nesses dias que os crentes são mortos em grande quantidade no Coliseu em Roma. Por quê? Porque eles ousavam desobedecer às ordens do imperador. Quais eram as ordens do imperador? O imperador era considerado no Império Romano um ser divino. Os Césares, eles deviam ser adorados. Esse era o pensamento deles. Ou seja, por trás dessa ideia, nós estamos promovendo uma adoração que é diferente daquela que Deus determinou. Deus disse que, na sua lei, que não deveríamos nos dobrar diante de nenhum outro Deus, porque Ele é único. Portanto, a adoração de qualquer outra divindade não era tolerada pelos judeus. Não era tolerada pela igreja cristã quando ela foi inaugurada por Cristo, jamais foi. Então aqueles que ousavam desobedecer às ordens do império eram perseguidos. E então nós temos uma transição. Quando nós chegamos ao quarto século, tribos bárbaras começam a invadir o império, em diferentes lugares. Então Constantino tem uma ideia brilhante. Qual é a ideia de Constantino? Buscar a força pujante da igreja que surgia, que não pôde ser silenciada em 3 séculos de perseguição, até 321. E ele imaginava, se eu recebo a força da igreja, o império que declina poderá perdurar ainda durante algum tempo. E de fato isso aconteceu. Então ele reconhece a igreja como uma instituição do Estado. Se você avança um pouco na história, você percebe isso.
No reinado de Constantino, o cristianismo tornou-se a religião do imperador. No reinado de Teodósio, alguns anos depois, o cristianismo torna-se oficialmente a igreja, a religião do império. E nos dias de Justiniano, ele declara o bispo de Roma como cabeça de todas as santas igrejas. Para que a igreja fosse elevada a essa gloriosa posição, ela teve que abrir mão de alguns princípios fundamentais. É verdade que ela se enriqueceu. Em algum momento, a igreja acaba subindo no trono de Constantino e comandando o mundo a partir de Roma. Como isso se deu na história? De forma simples. Quando Constantino mudou-se para Constantinopla, a cidade de Constantino, atualmente Istambul, na Turquia, todo o poder que restou em Roma foi o poder dos líderes espirituais. E então eles começaram a comandar o mundo a partir dali. A igreja então avançou, mas a Bíblia anunciava, João viu, que uma das cabeças da besta foi golpeada como que de morte, mas essa ferida mortal seria curada, e então a terra se maravilharia, seguindo a besta. Nesse livro de George Trevor, A Queda do Império do Ocidente, a página 440, nós lemos isso. No momento em que a ferida mortal acontece. O papado fora extinto, nem mesmo os vestígios de sua existência remanesceram. E dentre todos os potentados da Igreja Católica Romana, nem um único dedo foi movimentado em sua defesa. A cidade eterna já não possuía príncipe ou pontífice. Seu bispo era um cativo que morria em terras estrangeiras. E o decreto anunciou também que nenhum sucessor seria providenciado para ocupar o seu lugar. Isso acontece em 1798. Quando, no auge da Revolução Francesa, Napoleão envia um comandado seu, o general Berthier, que vai até o Vaticano, toma o Papa numa das sessões e o leva preso. E Pio VI morreria em terras italianas, mas como escravo do exército de Napoleão. David Hunt é um cristão evangélico, tem mais de 3 milhões de livros, que já foram lidos em diferentes lugares. Muito material produzido. Por exemplo, nesse aqui, A Mulher Montada na Besta. Ele tem alguns esclarecimentos interessantes sobre como foi a história da igreja. Ele diz o seguinte, que em 754, houve a conhecida doação dos estados papais, feita por Pipino o Breve, rei dos francos. Pipino derrotou os lombardos e entregou ao Papa cerca de 20 cidades, Ravenna, Ancona, Bolonha, etc. E um grande pedaço de terra ao longo da costa adriática. Essa doação de Constantino, que o papado alegava ter sido feita a eles, no ano 315, provou-se depois na história ser um documento falsificado. Contudo, durante séculos, a Igreja de Roma produziu ouro a partir dos impostos que ela cobrava de toda essa região, onde estavam os estados papais. Ele diz que o papado controlou e cobrou impostos desses territórios até 1848 e conseguiu grandes riquezas. Mas em 1870, os estados papais foram tomados finalmente do Vaticano. A igreja enfrentava assim o seu pior momento. Desde que Pio VI morrera na prisão, a igreja já não exercia poder universal. Não exercia poder nem mesmo na região onde estava o Vaticano, porque ela já não possuía esse estado. Esse foi um tempo terrível para a igreja. Mas em 1929 a Bíblia já antecipava que aquela ferida mortal numa das cabeças seria curada
E em 1929 nós temos o Tratado de Latrão, que é, na verdade, estabelecido através de 3 documentos. O primeiro deles era o Tratado da Conciliação, que devolvia ao papado as terras do Vaticano. O segundo tratado representava uma fortuna, 7,5 milhões de liras italianas, para compensar o prejuízo que a igreja tivera desde 1870, quando ela perdeu o domínio dos estados papais. E a Itália, naquele momento de Mussolini, era, na verdade, um país independente, sem uma religião definida. Era, portanto, um estado laico. Mas a concordata previa que a lei canônica católica, pelo menos em relação à educação e aos casamentos, ela seria obedecida. Por consequência dessa abertura, a lei católica se tornou a lei da Itália. Uma outra vez, nós vemos reaparecer uma característica que vem dominando a história. Desde os dias do Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Que característica é essa? É a característica na qual nós encontramos líderes temporais, líderes seculares, aqueles que exercem o poder político, dividindo com aqueles que exercem o poder religioso a liderança do mundo. Você se lembra, os faraós eram considerados deuses. Na Babilônia, os imperadores eram deuses. Em Roma, a mesma coisa. Ou seja, todas as vezes que nós temos o poder político estabelecido, em nome da fé, atrocidades são realizadas. As pessoas não têm liberdade para escolherem os seus próprios caminhos, porque há leis que lhes impedem esse direito sagrado, de acreditarem como querem, de obedecerem ao seu Deus e cultuarem como Deus exige. Mas a história da humanidade tem sido essa. Poderes constituídos. E em nome desses poderes, terríveis coisas têm sido realizadas. Mas a própria Bíblia diz o que eram as 7 cabeças. Ela diz que as 7 cabeças, e ela faz 2 declarações a respeito do que eram as 7 cabeças. Símbolo utilizado de 2 maneiras. Aqui hoje nós vamos ver apenas um. Quando nós avançarmos para Apocalipse 17, nós vamos ver o que significam essas 7 cabeças. De outra maneira. Mas Apocalipse 17 nos diz que as 7 cabeças são reis. Ao mesmo tempo que está escrito isso no verso 9. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E no contexto de Apocalipse 17, essa mulher é uma prostituta. Uma mulher que abre mão dos preceitos de Deus, dos ensinamentos da palavra do Senhor, e no lugar desses preceitos, ela apresenta uma outra forma de adoração e uma outra forma de obediência. E essa mulher, o verso 18 nos diz, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora, olha que interessante esse texto. Esse texto, de acordo com David Hunt, ele é tirado de publicações católicas. Olha o que diz o texto. É dentro da cidade de Roma, chamada a cidade dos 7 montes, que está agora confinada à inteira área do Estado do Vaticano. E aqui embaixo nós temos o nome dos 7 montes, Palatine. E isso que está por trás na imagem é o mapa. Se você entrar na internet e tentar ver o mapa dos 7 montes em Roma, basta você procurar, acessar isso no Google, que você vai ter a resposta. Ou seja, a cidade dos 7 montes é a cidade eterna. Na morte de João Paulo II, veja o que aconteceu em relação aos líderes do mundo. Reis, rainhas, primeiros ministros e presidentes de mais de 100 nações estiveram presentes no funeral do Papa João Paulo II. O príncipe Charles adiou seu casamento para poder assistir o funeral. Pela primeira vez na história, um presidente e 2 ex-presidentes dos Estados Unidos estiveram presentes no funeral do Papa.
Estiveram presentes o presidente George Bush, a primeira-dama Laura Bush, o ex-presidente, o pai de George Bush, Bill Clinton e a secretária de Estado Condoleezza Rice. Olha que interessante, quando a delegação americana, um dia antes do funeral, foi à Basílica de São Pedro para ver o corpo do Papa, eles se ajoelharam diante do corpo do Papa em atitude de oração, tendo as mãos juntas e a cabeça inclinada. Olhando esse quadro da delegação americana ajoelhada diante do corpo do Papa João Paulo II, percebemos quão real e relevante é a profecia de Apocalipse 13. O mundo todo, através de seus representantes, veio dar o último adeus e prestar sua homenagem ao Papa. Cerca de 4 milhões de pessoas visitaram Roma durante o funeral. O papado voltará com um poder muito maior do que aquele que exerceu durante a Idade Média, porque envolverá agora todos os que habitam sobre a terra. A ferida mortal seria curada. E diz a profecia que toda a terra haveria de se maravilhar. Nós não chegamos ainda ao momento em que a profecia se cumpriu efetivamente. Porque nós estamos vivendo em dias em que a igreja tem sido respeitada, mas a igreja não tem ainda o poder totalitário que exerceu durante a Idade Média. Se você estudar um pouco a história, você perceberá que em todas as nações da Europa, reis só eram estabelecidos quando coroados pelo Papa. Aqueles que o desafiavam foram ao longo da história excomungados da igreja e voltaram atrás. Isto quando a igreja não o substituiu de acordo com a sua escolha. Imagine que poder é esse. Quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos da América do Norte, que na sua Constituição define que todas as pessoas do Novo Mundo seriam completamente livres para seguirem as suas crenças com liberdade. Afinal, eles apenas saíram no seu Mayflower das costas da Nova Inglaterra para encontrar a América, o país da liberdade, porque eles não toleravam mais a perseguição que matou mais de 50 milhões de pessoas durante a Idade Média. Essa é a estatística da própria igreja. O objetivo deles era serem libertos para poderem servir a Deus. Mas o que acontece? Essa grande nação protestante, e o que são os protestantes? As igrejas protestantes que são fundadas. Protestantes são aqueles que protestam. Aqueles que protestam contra o fato de que a lei de Deus tem sido pisada. Os ensinamentos de Deus têm sido desprezados. Fábulas de homens têm ocupado o lugar daquilo que Deus ensina. Inferno é uma coisa que não existe. A Bíblia nos diz isso. E há pessoas ainda temendo o fogo do inferno. A palavra inferno só existe na Bíblia. Se você não sabe, só foi colocada na Bíblia porque as traduções modernas da Bíblia foram feitas durante o período da igreja. A imprensa, ela foi descoberta em 1450 por Gutenberg. Antes disso, havia manuscritos, tudo era escrito à mão. E lá nos originais bíblicos, se você for estudar as palavras originais no hebraico e no grego, traduzidas por inferno, elas referem-se a sepulturas. Mas a indicação da existência do inferno grita que Deus é mau. Imagine, você não teria coragem de deixar um filho que nasceu de você sofrer queimando pela eternidade inteira? E Deus diz que nós somos maus, e mesmo assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Como Ele, o Pai das luzes, o Deus de amor, estaria disposto a infligir tal sofrimento aos seus filhos?
Esses ensinamentos são mentiras. E o pai da mentira nós sabemos quem é. Percebe? Os protestantes surgiram em protesto contra o fato de que a palavra de Deus estava sendo pisada. Mas onde estão os protestantes? Não há mais protestantes. Não há mais igrejas que conheçam a palavra do Senhor. Busque a história do surgimento dos metodistas, dos batistas, dos wesleyanos. Eles não protestam mais. Não seguem mais os seus líderes. Essas igrejas hoje estão, na verdade, dobrando-se de joelhos e se maravilhando ao seguirem a besta. O texto diz isso. Quando eles seguem a besta, eles estão, na verdade, adorando o dragão. O dragão, o inimigo de Deus. Porque ele deu a sua autoridade à besta. Eles adoram, portanto, o dragão e aquele que o representa entre os homens. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Se você continua estudando o livro do Apocalipse, você percebe que há um grupo de pessoas que lutará contra ela. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis testemunhas de Jesus Cristo, que não aceitam a autoridade de nenhuma igreja, de nenhuma tradição, de nenhum homem, acima da palavra do Senhor. Esta quarta cena, portanto, introduz-nos à carreira da besta, ao informar-nos que ela emergiu do mar, recebeu o poder do dragão, uma das suas cabeças foi ferida, ela recuperou-se da ferida mortal, e todo mundo adorou a besta e o dragão. Eu quero convidar a Aline, nós não vamos conseguir avançar mais hoje para outra cena, mas eu prefiro que seja assim. Não quero correr com nenhuma dessas cenas. Afinal, o Apocalipse nos foi dado para ser compreendido. À luz dessa compreensão histórica, nós podemos nos posicionar em relação ao grande conflito. De que lado nós estaremos? E Deus foi extremamente cuidadoso nessa revelação. Você percebe que na primeira visão, há 7 igrejas. Na segunda visão, há 7 selos. Na terceira visão, há 7 trombetas. E na questão do grande conflito, nós somos levados a 7 cenas. Em todas essas cenas, o que Deus está nos dizendo é que, pelo fato de ser onisciente, onipotente, onipresente, Ele já conhecia a história. Ele sabia já como o inimigo tentaria se manifestar, para destruir, para intimidar o povo de Deus, e para trazer perseguição e morte e sofrimento. Mas há esperança. Há esperança porque, se você continua acompanhando a história, se você continua acompanhando o livro, você percebe que a conclusão do livro do Apocalipse se dá com os salvos na nova cidade, cantando um novo cântico, um cântico de vitória. Esse é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Aqueles que saem do tempo de perseguição, do tempo de escravidão, e se instalam na cidade da liberdade de Deus, a terra do livre-arbítrio. Imagine o que será isso. Não porque somos obrigados a obedecê-lo, mas em reconhecimento do amor que Ele nos tem, é que um dia nós tomaremos as nossas coroas e lançaremos aos pés dEle, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua vida que foi dada em resgate, eu te agradeço por isso. Portanto, a escolha por Deus, a escolha pelo Evangelho, o enfático sim que nós damos em resposta ao Salvador, é porque nós reconhecemos que o império do egoísmo e das trevas não deve prevalecer ao império do amor de Deus. Nós somos fiéis a Ele.
peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a andar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na sua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém, Senhor. Eu quero concluir lendo para você esse documento, é só um parágrafo. Esse documento é um documento recente, Declaração Dominus Iesus. É um documento oficial da Santa Sé, sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Para que você tenha ideia, esse documento foi produzido em 6 de agosto de 2000, assinado por Joseph Ratzinger, que então era prefeito do Estado do Vaticano, nos dias em que João Paulo II era o Papa, e Tarcísio Bertone, o arcebispo emérito e secretário do Vaticano. A igreja não mudou. Os princípios da igreja continuam os mesmos. No próximo domingo deixa eu abrir um parêntese aqui, no próximo domingo nós não teremos a continuação do estudo. Um grande número de pessoas da igreja, inclusive eu, nós estaremos num encontro de casais fora daqui. Então, no outro domingo nós vamos avançar no estudo sobre o que a besta realizaria de forma efetiva. Mas aqui há uma clara evidência de que a igreja não mudou. Isso é um documento de 12, 13 anos atrás. Ele diz assim: os fiéis, página 30, são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica, radicada na sucessão apostólica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Ou seja, ao longo dos séculos, a tradição de Pedro se confirma na igreja de Roma. Diz assim o texto: esta, a igreja católica, é a única igreja de Cristo que o nosso Salvador, depois da ressurreição, confiou a Pedro para apacentar, encarregando a ele e aos demais para que cuidassem dela.
ele então vai falar das comunidades eclesiais. Todas as demais igrejas, fora de Roma, que se separaram dela no momento da reforma, essas comunidades eclesiais, diz ele, não deviam ser reconhecidas nem como igrejas, mas apenas como filhas, e que a igreja aguarda o seu retorno. E muitas delas têm voltado. Tratados têm sido assinados. Por exemplo, recentemente os luteranos, alguns anos atrás. Se você pega o momento da posse de Francisco I, lá estavam não apenas os líderes mundiais, mas os líderes de praticamente todas as comunidades religiosas do mundo, cristãs e não cristãs, muçulmanos, budistas, hindus, ajoelhando-se e beijando o anel de sua santidade. Cristo havia nos advertido. Ele disse aos discípulos, naquela quinta-feira à noite: eu vos digo antecipadamente, para que quando vocês olharem essas coisas, vocês acreditem. Percebe a ação de Deus? Isso é para que você veja a estrada sinalizada com muitas luzes. Há corredores de saída para aqueles que querem permanecer fiéis a Deus. Fique de pé. Vamos terminar com uma prece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, certamente o Senhor inspirava Davi, quando ele dizia que a sua palavra é como se fosse luz. O Senhor inspirava Pedro, quando nos diz que a sua palavra ilumina como se fosse uma candeia, para que nós possamos andar nesses dias escuros, de grande confusão religiosa e espiritual, seguros na sua mão, guiados pela sua palavra. Nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas nas suas mãos. Somos vasos quebrados, imperfeitos. Trazemos angústias e dor no coração. Mas nós queremos queremos colocar esses cacos diante do Senhor, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor renove o nosso entendimento e nos faça úteis à sua causa. Que o Senhor nos faça membros firmes, dispostos ao cumprimento da missão que nos foi confiada, a missão apostólica, levar o evangelho, o anúncio, o conhecimento do Senhor, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe à luz, levarmos esse conhecimento a todos aqueles que habitam nesse mundo. Apressa, Senhor, o dia da sua vinda, porque nós estamos cansados de viver aqui. Queremos viver num lugar onde o amor seja supremo, o amor a Ti e de uns para com os outros, porque essa é a aspiração do nosso coração. Registra isso, nós suplicamos, no Seu livro, e cuida de nós, porque nós nos colocamos aqui, dispostos a Te servir, em nome e nos méritos do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Depois de uma mensagem tão maravilhosa, ainda em pé, vamos cantar o hino Em Paz Eu Vou. Aqueles que já conhecem o hino, feche seus olhos e que seu espírito possa sentir a presença de Deus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa.
achei